Sabe o que é manômetro? Calibração. Fica até o final do vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu venho seguindo com essas aulas, essa série que eu chamei de função do dia, onde todo dia eu trago uma nova função do Excel para te apresentar. E hoje eu tinha decidido que ia falar sobre a função ABS. Só que eu gosto sempre de exemplificar as funções que eu trago com alguma coisa que seja útil. E eu fiquei um tempo batendo na cabeça e falei, cara, ABS, com o que eu vou usar essa função? Eu lembrei de quando eu estudava na faculdade. Eu fiz faculdade de gestão de produção industrial, que é um curso que não é muito conhecido, mas lá a gente trata basicamente de metrologia, gestão de qualidade, essas coisas. E lá a gente trabalhou com esse instrumentozinho aqui, que se chama manômetro. O manômetro é um instrumento de medição, onde a gente usa para aferir pressão, para medir pressão. Você vê ele, por exemplo, se você tiver um carro movido a gás natural, você vai ver um manômetrozinho lá do lado no motor do teu carro, né? Medindo lá quanto que tem de pressão no circuito lá de GNV. Calibração é o seguinte, calibração às vezes dá a ideia de que é alguma coisa que a gente ajusta e calibra ali para o negócio funcionar melhor. Mas na verdade calibração nada mais é do que uma aferição. É você verificar o quanto aquele instrumento de medição ele é preciso e o que você precisa considerar quando você for medir. Ele não vai ser ajustado com a calibração. Você quer ter alguns instrumentos que você consegue ajustar, mas a calibração em si não é isso. É você verificar o quão preciso é aquele instrumento. E um dos processos de calibração que eu fiz na época da faculdade foi a calibração de um manômetro. E na calibração de um manômetro, o que você faz? Olha só, aqui você vai ver que tem vários pontos aqui. Esse manômetro aqui vai até o número 10. E você vai medindo cada um desses pontos. Por exemplo, você mede aqui, coloca um pouco de pressão no circuito que o manômetro está instalado. E você usa um outro equipamento para verificar se aquela medida que o manômetro está apresentando é ou não real. Você vai precisar, óbvio, de um instrumento que seja mais preciso do que o próprio manômetro. Então, se você tem um manômetro ali que tem uma precisão X, você vai precisar de um outro equipamento, que pode ser um manômetro também, porém mais preciso que esse manômetro que você está inspecionando. Então, o que você faz? Você coloca ali no circuito um manômetro de um lado e de outro lado um outro equipamento que seja mais preciso que esse manômetro. E você joga a pressão no sistema. Quando você joga a pressão no sistema, o manômetro vai marcar uma coisa e você vai ver ali no seu instrumento quanto que isso ali está marcando para você ver a diferença entre um e outro. Só que às vezes, cada ponto do instrumento tem uma diferença maior ou menor. Então, por exemplo, aqui a gente pega alguns pontos de medição do instrumento. Nesse caso aqui, essas medidas nem são desse manômetro, você vai ver que esse manômetro aqui vai de 0 até 10. Eu coloquei medidas aqui do ponto 30 até o ponto 150. É um outro tipo de manômetro, né? E aqui tem as medições em carga e descarga. Aí você fala, Guilherme, mas o que é carga e descarga? Você joga um pouco de pressão, por exemplo aqui. Vou me jogar 30 bar de pressão, ou 30 PSI, 30 qualquer coisa de pressão no sistema. Aí quando você jogar lá os 30, você vai olhar lá no manômetro. Pô, meu manômetro aqui está marcando 30. E meu equipamento aqui está marcando quanto? Aí olha só. Nesse caso aqui, a primeira vez que eu dei carga, que eu joguei pressão no sistema, o meu manômetro estava marcando 30 exatamente. E no meu equipamento ali do lado, preciso, estava marcando 28,3172. Aí depois fui no ponto 60, marcou onde estava 60, estava marcando 58,1346. No ponto 90, 87, 39, 23, e assim até chegar no ponto 150. E a descarga? Você faz a mesma coisa voltando. Olha só, cheguei aqui no ponto 150, foi até o ponto 50, até passei um pouquinho. Vamos supor que ele vai até 160, sei lá. Aí você volta até chegar no ponto 150. Quando você voltou no 150, aí marcou lá 147, 14, 66. Aí você vai voltando até zerar. O manômetro vai marcando também. Voltei, 150, tal de pressão, o ponteiro foi abaixando, chegou aqui no 120. Aí anota lá quanto que foi. 90, 60, 30. Então você anota quanto que o seu equipamento de precisão está marcando na ida do ponteiro e na volta do ponteiro. E você faz isso faz esse processo várias vezes para você medir o quão preciso é teu instrumento. E uma das medidas que a gente usa, uma das medidas de precisão ou não que a gente usa, é um erro chamado de erro de histerese. O que é histerese? É a maior distância entre, no caso do manômetro, entre a carga e a descarga. Pode ser esse menos esse, ou esse, a carga menos descarga, ou descarga menos carga. A maior
amplitude entre um ponto e outro, um ponto extremo e o outro extremo. Por exemplo, aqui, ó, carga A, carga B. Eu coloquei aqui como A e B. Talvez seja um pouco complicado entender isso aqui, mas hoje o importante é você entender o que é a função ABS. Eu só estou dando um sentido para a função ABS, tá? Se você não está entendendo o que é a calibração do manômetro, não tem problema nenhum, continua com o vídeo e você vai entender para que serve a função ABS. Eu coloquei aqui, ó, descarga menos carga. Ó. Aqui, ó, C8 menos C7. A diferença entre essa descarga e essa carga é zero. São iguais as medidas. E da segunda vez que eu fiz essa medida indo e voltando, a diferença também foi zero. 27,8172, 27,8172. Esse menos esse, zero. Nesse segundo aqui, olha só. Na carga, eu apontei 58,1346. Na descarga, eu apontei 57,6346. Então, deu aqui, ó, menos 0,5. Da segunda vez que eu medi, a diferença foi maior. Foi de 1, ou menos 1. Está dando menos 1 porque está esse menos esse. Aqui, ó, 87,392, 87,3923. Não deu diferença nenhuma. Mas da segunda vez que eu fiz o processo, deu uma diferença. O que eu vou descobrir aqui? Qual vai ser a easter Vai ser a maior diferença apresentada entre cada um dos processos de carga e descarga. No caso aqui, ó, no olho, qual é a maior easter Não tem easter nenhuma, é zero. Nesse caso aqui, eu poderia usar a função máximo. Não poderia, porque eu quero maior. Teoricamente poderia, mas na verdade eu não posso, porque olha só, eu quero a maior diferença, a maior distância. Se eu for colocar aqui, ó, máximo, o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar menos 5. Por que menos 5? Porque menos 5 é mais do que menos 1. Se a gente estivesse no plano cartesiano, tá, menos 5, menos 1. Ó, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, menos 5, 0. Aí, 1, 2, 3, não é assim que tem o eixo? Aqui tem o 0, para cá vai diminuindo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e para cá vai aumentando, 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 0,5 está aqui, menos 1 está aqui. Na verdade, a maior distância vai ser menos 1, mas a função máxima vai identificar menos 0,5. Então, a função máxima não funciona. A função mínima também não vai funcionar. Você pode estar menos 3 e 1. A maior distância, na verdade, vai ser 3, mas a função máxima vai estar apontando 1. Mínimo, enfim. Não é esse caso. O ponto é que a função mínima e máxima, para isso aqui, não vai dar. Então, como que eu aponto a maior distância? A maior amplitude? O que eu faço aqui? Olha só. Ao invés de usar a função máximo ou mínimo, como o sinal de menos e mais não faz diferença nenhuma, eu tenho que usar uma coisa aqui na matemática do nosso querido amigo aí, ó, Thiago Domingues. Segue o canal lá do Thiago, como é que é o nome do canal? Eu vou deixar um link pro canal do Thiago aqui. Alguma coisa matemática. Agora fugiu, mas o canal é maneiro. O cara te dá umas dicas muito legais. Thiago Domingues, hein? Grava esse nome, esse moleque é fera. Na matemática a gente conhece uma coisa chamada módulo. Presta atenção aí, módulo. O que é o módulo? O módulo nada mais é do que, por exemplo, o módulo de... Quando a gente estuda matemática tem um sinalzinho assim, né? E fica assim, ó. O módulo de 5. Quanto que é o módulo de 5? 5. E o módulo de menos 5? Também é 5. O módulo, na verdade, é só o número, sem o sinal. É o número absoluto. E daí surgiu a função ABS. ABS de absoluto. Então, por exemplo, aqui, ó, o módulo. A gente vai pegar sempre o módulo disso aqui. A easter vai ser isso. Ó, igual a módulo de 1. Módulo não, igual a ABS disso aqui. 0. ABS disso aqui. Disso aqui, ó, também é 0. Eu vou pegar aqui, ó, o ABS de todos. Ó. Módulo A e módulo B. 0, 0, menos 5, menos 0,5 e 1. Aí daqui sim eu posso até usar a função máximo, né? Olha só. Igual a máximo desses aqui. Aqui eu vou ter a easter. Aí sempre a função máxima vai funcionar. Por quê? Eu vou ter a maior distância se eu estou usando o módulo. Independente de ser menos ou de ser negativo ou de ser positivo. É basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Função ABS é a função para você descobrir o que a gente na matemática chama
de módulo. Enrolei, porque a função era simples e eu tinha que ter alguma coisa para apresentar para vocês. Senão eu colocar igual a ABS é menos, faz mais, blá 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 blá. E eu queria passar um conteúdo legal aí para vocês. E agora vocês sabem o que é esterese, se você for da área de qualidade. Isso aí vai ser útil para você usar, fazer o cálculo da esterese no Excel. Grande abraço, por hoje é isso e tchau.